Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa rodada 50 de 2022, a última rodada derradeira deste ano, né? Que temos aí a resolver. Selecionei dessa rodada uma questão de direito administrativo, direito previdenciário, envolve previdência de servidor público. Esse é um tema que a gente tem visto nos manuais, nos cursos de direito administrativo e também nos melhores cursos de direito previdenciário, nos mais completos, né? E de fato a gente acaba vendo, né, nessas duas disciplinas. De logo, pessoal, eu chamo atenção para o fato de que, embora eu tenha colocado um caso concreto ali que envolvia uma magistrada federal que era antes procuradora do Estado de São Paulo, poderia ter criado a situação inversa, poderia ter envolvido outros estados, municípios, porque é um problema que diz respeito aqui a carreiras estaduais e federais, tá? Então não era uma questão só para a magistratura federal, pelo contrário, também importa para a magistratura estadual, notadamente, como eu disse, no direito administrativo, que a matéria é, né, trazida em muitos cursos e manuais, então é um problema que interessa a carreiras estaduais e carreiras federais. Eu digo isso só porque uma, né, são centenas aqui de respostas, mas teve uma colega que, como é próprio dos alunos e alunas da Emares, né, muito sempre educados, ela só colocou, não responderei essa porque não estou estudando para magistratura federal, botou alguma coisa desse tipo. E eu respondi para ela, né, o que estou agora explicando aqui para vocês, olha, é um problema de direito administrativo, também pode ser visto como de direito previdenciário, mas o caso, embora tenha sido uma magistrada federal, né, antes procuradora do Estado, poderia ser o inverso também, poderia envolver município, enfim, sem envolver ente federal, porque o problema interessa a todos os entes federados, municípios, estados, Distrito Federal e União. Vamos ao nosso chat aqui. Aqui o pessoal só na aula, a gente está seguindo aqui, quem está vendo a aula gravada, né? Mas a gente terminou a aula 49, eu já dei os votos aqui de Feliz Ano Novo, o pessoal também colocando aqui no chat. Também para a Gabriela aqui, né? Na monitoria. Não, e também é a Gabriela, a nossa colega, né? Também é aluna aqui do nosso programa Play. Então, pessoal, vamos lá, vamos ao caso concreto. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Aqui, ó. Aqui, rodada 50. Vou botar aqui em tela cheia e vamos lá. Beleza, então a rodada 50, pessoal, trouxe o seguinte caso. A Maria concurseira, após regular aprovação em concurso público, tomou posse no cargo de procuradora do Estado de São Paulo em 1º de abril de 2010. 29 de fevereiro de 2020, depois de êxito, concurso de juiz federal TRF da segunda região, acabou assumindo o cargo, né, no TRF2, ocasião em que foi automaticamente inscrita no plano de previdência complementar mantido pelo Funpresp-Jude desde a data da entrada em exercício. Maria, no entanto, acredita que teria direito a estar vinculada ao RPPS da União sem a limitação ao teto do RGPS. Fez, por isso, o requerimento administrativo que, contudo, ressoa indeferido pela administração, para quem Maria está sujeita ao regime de previdência complementar do artigo 40, parágrafo 14 da Constituição. Satisfeito com o posicionamento administrativo, Maria pretende ingressar com a ação judicial a fim de que seja reconhecido o direito que julga ter de estar vinculado ao RPPS segundo as regras anteriores ao RPC, inaugurado com a Lei 12.618 de 2012. Esse cenário indaga se a chance real de êxito na pretensão de Maria
Vejam, pessoal, primeiro para a gente se situar na questão do RPC. O RPC ele foi previsto, pessoal, inicialmente, já com a emenda 19 de 98, tá? Qual que é a ideia do regime de previdência complementar dos servidores públicos? É limitar os benefícios nos regimes próprios ao mesmo valor teto dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Vejam que não é propriamente dizer, né, mandar todo mundo para o regime geral, né? A União, por exemplo, tem regime próprio e tem muitos servidores federais vinculados ao RPC, ao regime do RPC, o regime de previdência complementar. Ou seja, eles estão no benefício do RPPS limitados ao teto do RGPS. E se quiserem algo a mais, tem que fazer poupança, fazer investimento, ou então aderir a um plano de previdência complementar privada, em qualquer banco privado, ou então no Funpresp, nas fundações públicas para criadas para criação, né? Criadas para gestão de planos de previdência complementar para esses servidores, mas a adesão é facultativa. Então, vejam, quem estava na iniciativa privada vai aderir agora, né, passou, vocês aqui passaram no concurso público, saindo da iniciativa privada, vão ingressar como juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador da República, vamos falar todos, né, para vocalizar, né? Procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, defensor público, procurador do Estado, procurador do município. Quando vocês entrarem no serviço público, vocês estarão sujeitos ao RPC, se aquele ente, né, no âmbito federal já foi instituído desde 2013, né? Muitos estados já foram também, municípios nem, né, muitos não instituíram ainda, mas se vocês ingressaram e já tinha ali sido instituído um plano de previdência no âmbito do RPC, ele já tinha sido criado, vocês estarão limitados ao teto do RPPS na aposentadoria pela contribuição obrigatória que vocês vão pagar. E vão pagar sobre o teto também. Não vão pagar sobre o valor total da remuneração. Vão pagar até o teto e o benefício vai ser pago até o teto. Podem ou não aderir ao Funpresp. A adesão ao Funpresp é sempre facultativa, tá, pessoal? Então, muitos confundem, né? Então eu estou no RPC, eu tenho que aderir ao Funpresp. RPC e Funpresp é a mesma coisa? Não. Uma coisa é o RPC, regime jurídico. Outra coisa é o Funpresp, que trouxe um plano de previdência complementar para esses servidores. Inclusive, quem está no regime antigo, que não fica limitado ao teto do RGPS, pode aderir ao Funpresp. Pode fazer adesão e pagar contribuições, como aderiria a uma previdência privada também, tá? E aí vejam, qual que é a grande questão aqui do caso concreto? É o direito de opção. Quem ingressou no serviço público antes da instituição desse plano de previdência complementar dentro do regime do RPC tem um direito de opção. Mas por que que alguém vai optar para ficar limitado ao teto do RGPS? A maioria, digo eu, né, fazer uma análise numérica, mas por conversas, enfim, a maioria aderiu, mesmo tendo direito ao regime anterior. Por quê? Porque, embora muitos tenham ficado no regime anterior, é uma análise bem casuística, é uma decisão muito pessoal, né? Porque envolve fatores assim imprevisíveis. Por que optar? Porque optando, a contribuição previdenciária, que é sobre o valor total da remuneração no regime antigo, cai para uma contribuição limitada ao teto. Então, a gente sai de uma contribuição, às vezes, de 3 mil e tantos reais para uma contribuição de 600, 700 reais. 500, 600, 700 reais, dependendo, claro, da remuneração. Então, vejo, claro, que aí se passa do teto, vai bater ali hoje 600 ou 700, agora aumentando, mas nessa faixa. Então, veja, uma economia de, às vezes, 3 mil reais por mês, né?
que se o cara botar R$ 3.000 num investimento privado, às vezes ele pode, no final de 20 anos, estar rico, né? Num período, né, de velhice. Então, por outro lado, pode acontecer alguma coisa e ele ter que se aposentar por incapacidade permanente com um valor baixo. Então, tudo é risco, né? E tem formas de gestão de risco. Mas é uma opção muito, muito pessoal. Mas esse direito de opção não assiste aqueles que ingressaram depois do regime. Então, quem está na iniciativa privada e for entrar hoje, vai entrar no RPC, no regime de previdência complementar, em que o benefício, ainda que tenha regime próprio naquele ente, vai contribuir para o regime próprio do ente, não vai recolher para o INSS. Seu benefício vai ficar limitado ao teto, pode ou não aderir ao FUNPRESP. Ah, mas professor, como que o enunciado não falava em vinculação automática da Maria concurseira aqui ao FUNPRESP, Jude? Sim. Por quê? Porque a lei foi alterada em 2015 para prever que quem ingressa automaticamente ele tem uma adesão ao FUNPRESP. É aquela história da lei da inércia, né? Às vezes o cara já está lá descontando, vê que vale a pena e fica. A lei deu uma forcinha, né, para o FUNPRESP com isso. Mas vejam, a adesão ao FUNPRESP é sempre facultativa. Tanto que a lei diz, se em até 90 dias esse novo servidor disser, não, eu fiquei pensando, eu não quero FUNPRESP, eu quero receber de volta o dinheiro que eu recolhi. Ele recebe tudo de volta, porque ele está num período ainda em que ele pode aderir ou não. Vejam que se a pessoa adere, inclusive foi o meu caso, eu aderi, recolhi um tempo e parei. Vejam, o que eu recolhi eu não posso resgatar agora, eu vou resgatar na minha aposentadoria, ou numas outras hipóteses lá que tem. Porque aí não era, né? Eu não estava nesse período de adesão facultativa, dos 90 dias da lei, tá? Então, essa vinculação automática, ela não deixa de lado a voluntariedade, ela só torna prática. Tomou posse, já fica o registro da adesão. Mas se não quiser, é voluntário, vai receber de volta até os 90. Passou dos 90, aí o que recolheu não pode mais. Pode parar de recolher, mas o que recolheu vai ficar para receber, resgatar nas hipóteses, né, do plano de resgate. Vejam, quem que tem esse direito de opção, portanto? Quem já havia ingressado no serviço público antes da implantação. Vejam que não é antes da Lei 2.618 ou lei estadual ou lei municipal, né? Aqui é a lei que instituiu o RPC no âmbito federal. Não é o marco legal, é a efetiva implantação do plano, o ato, a Constituição fala, o ato. E aí nós tivemos, né, a aprovação pela Previc, que cuida desses planos, dos planos do FUNPRESP-ESE, que é dos servidores do Executivo, e do Legislativo, que aderiram também, embora tivesse a lei previsto, autorizado a criação do FUNPRESP do Legislativo, não houve criação, o Parlamento Federal aderiu, né, ao FUNPRESP Executivo e o FUNPRESP-JUDE, são os únicos FUNPRESPs em âmbito federal. E aqui engloba também os servidores do MP federal, do MP da União, né, porque eles também aderiram aqui ao FUNPRESP do Judiciário. E aí, vejam, o marco para ter ou não direito de opção é 4 de fevereiro de 2013, no âmbito dos servidores do Executivo e do Legislativo, e 14 de outubro de 2013, um pouquinho depois, servidores do Judiciário, do Ministério Público. No nosso caso concreto, qual é a peculiaridade? Ela era procuradora do Estado e tinha tomado posse em 2010, inclusive antes, né, da implantação no Estado de São Paulo também, do FUNPRESP, né, do regime de previdência complementar por lá. Ela era procuradora do Estado em 2010, então ela estava no regime antigo. Ingressou no Serviço Público Federal em 2020, depois da criação do FUNPRESP-JUDE, ela como magistrada federal. E aí negaram para ela o direito de opção. Olha, tu está limitada ao teto, pode, né? Ela foi automaticamente vinculada, pode sair do FUNPRESP, se não se tem dúvida. Mas ela dizia o quê? Ela pretendia ingressar com uma ação judicial falando que ela teria o direito de ficar no regime antigo, mesmo tendo ingressado no Serviço Federal em 2020. Por quê?
Porque o STJ tem interpretado a locução constitucional ilegal, que é o artigo 40, parágrafo 14 da Constituição, e o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 2.618, que prevê esse direito de opção daqueles que haviam ingressado no serviço público antes do ato que instituiu o Plano de Previdência Complementar. E aí, o que o STJ tem dito? Olha, como a Constituição, o legislador não distinguiram, falaram ingressado no serviço público e não no serviço público daquele ente, esse caso de quem estava no serviço público estadual e foi para o federal, ou vice-versa, quando ele havia ingressado no serviço público, mesmo que de outro ente, antes da instituição do RPC, ele tem o direito de opção se ele passar para o serviço público de outra esfera federativa sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção. Sai num dia, no outro dia já tomou posse no outro cargo, né, da outra esfera federativa. O STJ interpreta assim e tem jurisprudência pacificada nesse sentido. No Supremo, o tema não foi julgado ainda em repercussão geral, tem o tema 1071. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar processo administrativo, e aqui eu deixo o número, ainda em 2017, tinha adotado esse mesmo entendimento, esse mesmo raciocínio que o STJ pacificou na sua jurisprudência. Então, a tendência é que o Supremo siga essa mesma orientação. Pode mudar? Claro que pode. Vejam que tem repercussão grande, né? A União alega o seguinte: então basta alguém passar um concurso para um município qualquer, mesmo que pequeno, que não tenha regime de previdência complementar, e aí estudar para o concurso federal que ele pode ficar fora do RPC limitado ao teto. Bem, é um argumento, mas o problema é se o legislador concedeu isso e não trouxe a restrição, né? Tem uma discussão muito boa, tem argumentos bons, tem a questão da autonomia federativa de cada ente envolvida, né? De instituir ou não instituir, se instituir, já colocar um fim em novos casos de servidores com aquela aposentadoria não limitada ao teto do RGPS. Então, tem bons argumentos, né? Vamos ver o que o Supremo vai dizer, mas fato é que hoje, o caso da Maria concurseira, por isso que eu coloquei no enunciado, né, se havia probabilidade concreta, né, real, de chance de êxito, e havia, sem dúvida, porque ela tem a sua pretensão alinhada ao magistério pacificado pelo STJ e também com base em precedente, ainda que administrativo, do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, né, aplicando isso aqui, deixa eu ver o nosso chat. Para reduzir o desconto previdenciário, exatamente, o Adalberto estava respondendo por que vai aderir, né, Adalberto? Exatamente por isso. Boa ideia, né, Cláudia? A Gabriela, professor, previdenciário parece grego para mim, é possível um milagre para o TRF1? Não só é possível, Gabriela, como ele vai se realizar na tua preparação e nos teus estudos, tá? A gente tem as aulas do Play, a gente tem as aulas do curso do TRF1 de Previdenciário. Previdenciário não tem segredo. Acompanhe as aulas, leia as pílulas. Se não conseguir ler as pílulas, eu diria acompanhe as aulas, que pode tirar as dúvidas. A gente tenta ser o mais simples possível, né, e didático. Não é uma matéria difícil, é uma legislação bem enxuta, é tranquila a matéria, tá, Gabriela? Eu sei que ela assusta muita gente, mas ela é tranquila. Os slides, muito bem, Cleusa, lembrados, os slides também, o pessoal fala que ajuda bastante, né, nos estudos, então pode ficar tranquila, é uma matéria beleza, beleza, beleza de estudar. Ok? Pessoal, então, aplicando, né, isso que a gente viu nesse caso concreto, tendo um caso concreto, ficar atentos aos detalhes, aqui as datas eram fundamentais, tinha que ter um conhecimento bom, né, porque tinha que saber, né, mesmo eu não compliquei, não fui tão
tão carrasco, né? Porque eu botei uma data anterior à própria lei 12.618, né, de 2012. Mas um marco exato, alguns colocaram, né, que o marco seria a lei, não é a lei. É 14 de outubro de 2013, no caso aqui de servidores do Judiciário e do Ministério Público da União, né? E aqui, né, pessoal, tinha aqui num brainstorm soltar os dispositivos constitucionais, artigo 40, parágrafo 14, 15 e 16, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.618 de 2012, jurisprudência do STJ, jurisprudência do STF em processo administrativo, para daí, depois um brainstorm, poder raciocinar para resolver bem o caso, corretamente, e articular essa resposta com um início, meio, fim, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E aqui dizendo que, de fato, né, Maria, isso, de novo, sempre chama atenção, né? Tem gente que falou da matéria em tese. Tinha que dizer se a pretensão de Maria tinha chance real de êxito. Isso que tem que afirmar. O enunciado disse isso, respondam assim, né? Eu já começo com os meus filhos desde cedo, viu, pessoal? Eles com 8 aninhos, vem lá e pergunta, João, né, bota um caso, João terá quantas maçãs? Aí vai lá e responde, 13. Eu, negativo. Vai lá, João terá 13 maçãs. Responde certinho, né? Né? Pensando aí, brincadeiras à parte, mas enfim, né? Num concurso público, a gente tem que cuidar do enunciado, né? Responder exatamente o que é pedido, não simplesmente falar em tese da matéria quando a gente tem um caso concreto. Quanto aos erros mais frequentes, conteúdo jurídico, alunos que não citaram o entendimento do STJ, muitos que não conheciam o entendimento do STJ e disseram que não teria direito, tá? Alunos que não mencionaram esses dispositivos constitucionais e legais que nós vimos, né, que tinham relação direta com o problema. Na redação jurídica, aqui só pegar, marcar texto, botei alguns exemplos, é certo que, vírgula, o STJ vem entendendo, não pode ter essa vírgula. É certo que o STJ vem entendendo, em nenhum local aqui pode ter vírgula. Devendo, a princípio, ser acolhido. Pessoal, a princípio e em princípio tem bastante celeuma, né? Eu vejo, mas a grande maioria, e eu aprendi assim, distingue da seguinte forma: o a princípio é no começo, sinônimo de início. A princípio, destaco que a jurisprudência evoluiu, tá? Então, sinônimo de início. E, em princípio, é aquele, em princípio, a priori, né? Ou seja, não dando ainda certeza absoluta, aquela expressão a priori, né? E o em princípio, que vai dizer, olha, em princípio tem direito, mas devemos analisar isso e aquilo outro. Então, essa é a forma mais usualmente tida como correta para essas duas expressões. Então, aqui, devendo a princípio ser acolhido, porque ainda vai ter que analisar as provas e tal, mas essa era a ideia da construção aqui da aluna. Mas vejam que era o correto, devendo, em princípio, ser acolhido o pedido. Desta feita não se pode reconhecer. Pessoal, aqui, embora também tenha polêmica, né, tem um certo uso frequente. O desta feita, para os mais cri-cris da gramática, né, e no direito a gente tem muitos que são mais conservadores nessa parte, o desta feita é comumente utilizado como um conectivo sinônimo de desse modo, tá, dessa forma. Mas para os mais chatinhos, né, nas minúcias, desta feita é sinônimo de desta vez. Não tendo o autor, vírgula, desta feita, vírgula, sorte no seu pleito. Desta vez não tem sorte no seu pleito, mas não é sinônimo de desse modo, tá? Então, se aqueles que gostam de ficar, digamos, com a linha mais conservadora, não usem, eu diria, não, eu não acho, eu não uso, tá? Deixaria o desta feita para sinônimo de desta vez, nesta oportunidade.
não como sinônimo de dessa forma, desse modo, tá? E em que pese a ausência, não precisa a crase, em que pese a ausência de elementos no sentido de que, tá? Não precisa, aqui é o pesar alguma coisa, né? Então, esse é o sentido aqui da expressão, o em que pese. Ok? Vamos ver o nosso chat aqui. Estou dizendo aqui, concurseiros começando a estudar cada vez mais cedo. Eles, no caso aqui, já com 8, né, Cleusa? Né? É, não com 8, claro, né? Mas, enfim, né? Também tudo tem a sua hora. Eu sempre falo, né, que eu passei a faculdade entre o bar e a mesa de sinuca, né? E também no bar jogando pôquer e truco, né? Então, eu digo, né, que nunca é tarde para quem resolve estudar, né, e aprender, porque mesmo não tendo, né, passado uma faculdade inteira, como era o meu caso, sem estudar de fato, né? A Gabriela disse aqui é penal com 2 anos, né? Os teus aí, Gabriela. São teus filhos, né? Então, também já estão estudando junto aí, né? Acho que são os teus gêmeos, né, Gabriela? Então é isso aí, vamos começar cedo mesmo. Então é isso, pessoal. Concluímos mais uma rodada 2 aninhos já ensino lesão corporal. E eu ensino muito aqui em casa hoje, Gabriela, um dos meus filhos foi lá, deu, né, se estavam lá brincando, daqui a pouco um deu um soco no nariz do outro, e aquela choradeira e choradeira. E aí eu já chamo, né, e já lesão corporal, né? Eu falo, olha, filho, quebra o nariz do irmão, vai ter que ir para o hospital, vai ficar mais de 30 dias sem poder realizar suas atividades habituais, é lesão corporal grave, meu filho. Então, exatamente, Gabriel. Eu gosto de estar aplicando aqui em casa também o direito penal e o direito processual penal. Já faz a transação penal, né, Cleusa? Se bem que não, viu, Cleusa? Aqui é punição sumária e sem direito ao contraditório. Se bem que eu dou direito ao contraditório pela defesa sempre, né? Embora sumário. Rito sumaríssimo, né? Rito sumaríssimo. Não tem direito a recurso com efeito suspensivo e nem aguardar o julgamento do 18º embargos de declaração no agravo regimental lá no Supremo Tribunal Federal. Aqui a decisão tem efetividade imediata, viu? Então, pessoal, concluímos com isso as nossas rodadas de questões discursivas de 2022. Vamos em frente agora com as rodadas de 2023. Muito conteúdo pela frente, muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar juntos aí, aprendermos. Sigamos aí firmes, que é dessa constância, dessa consistência que vem os melhores resultados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.